Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. O nosso pedido a Deus nessa manhã é que as suas mãos estejam estendidas sobre a nossa vida, que o nosso coração esteja completamente cativo nas mãos do nosso Deus e ele se assente no trono do nosso ser e nós possamos a cada dia sermos mais servos, fiéis em obedecer e seguir a sua palavra. Nessa manhã, o meu pedido ao Senhor é que Ele visite o teu lar, que as suas mãos estejam sobre você e sobre a sua família, e que ao sair de casa para mais um dia, diante dos desafios, das lutas que se darão, nós possamos ter a certeza que o Altíssimo está ao nosso lado para lutar as nossas batalhas. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 111, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Salmo 111, o verso 7. As obras das mãos do Senhor são verdadeiras e justas e íntegras. Fiéis são todos os preceitos estabelecidos pelo Senhor. O que cabe a cada um de nós não é questionar o Senhor. O que nós precisamos fazer diante do Senhor é reconhecer e adorar e receber as suas verdades. A cada manhã, amigo, nesse canal, nós temos a alegria de podermos juntos estudarmos na palavra do Senhor. Por isso que convido a você a cada manhã nos humilharmos diante de Deus, abrirmos o nosso coração, subjugarmos a nossa vontade e deixarmos que Deus nos conduza através da sua palavra. Quando nós nos colocamos nessa condição diante de Deus, Ele envia o seu Espírito para abrir o nosso entendimento, nos conduzir, nos alimentar, nos fortalecer e entender o que Deus quer fazer conosco. A cada manhã queremos obedecer, seguir o que Deus pede para que cada um de nós possamos fazer através da sua palavra. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 20, o verso 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Os reinos de Israel estavam divididos. O reino de Judá oscilou entre 2 reis bons e 2 reis ruins. Mas o reino de Israel houve uma sucessão de 8 reis ruins sucessivamente para salvar o seu povo. E por amor ao seu povo, Deus permitia que os seus juízos pudessem cair sobre eles. Uma das formas pelas quais Deus levava o seu povo a reconhecer, depender e confessar os seus pecados era permitindo que outros reinos viessem na direção de Israel para atacá-los. Nesse momento, Ben-Hadad era um dos juízos de Deus para mover o coração do seu povo a se render à sua verdade. Ben-Hadad tinha feito uma aliança com 32 reis. Ali eles estavam com seus cavalos, com seus carros e cercaram Samaria, a cidade onde estava Acabe e Jezabel. A proposta de Ben-Hadad e Acabe é que ele se rendesse, se entregasse todo o seu ouro e Ben-Hadad não mataria as pessoas que estavam dentro da cidade. Acabe se viu cercado por todos os lados por seus adversários. Ele não tinha saída. A única alternativa de fato para salvar a sua vida e dos seus súditos era se entregar. Entregar o seu ouro, entregar as mulheres, entregar as crianças e esperar o que de fato iria acontecer com a sua própria vida. Mas Acabe, naquele momento de desespero da sua vida, vivendo momentos difíceis, ele se surpreendeu com a graça do Senhor. Deus não pede a oportunidade para salvar os seus filhos. Deus está em busca de todas as formas para tentar salvar alguém. Acabe estava desesperado, mas Acabe segurou na sua única fagulha de fé e Deus, pela sua infinita graça, lhe salvou. 1 Reis, capítulo 20, o verso 22, a Bíblia diz o seguinte: então o profeta se achegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considere e vê o que há de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria. Deus estava dando a oportunidade para que Acabe pudesse eliminar o mal por completo. Mas Ben-Hadad escapou dessa batalha. Acabe não conseguiu eliminar por completo os assírios. Eles fugiram com o seu rei. E o profeta, homem de Deus, se voltou para Acabe falando: dentro de um ano
eles voltarão para cá para te atacar mais uma vez. Quero nessa manhã parar para que nós possamos fazer uma reflexão. Tudo aquilo que nós entendemos que é pecaminoso, que é mal, que nos prejudica, que nos destrói, pelo poder de Deus, nós precisamos eliminar por completo. Nós não podemos alimentar o que é mal dentro do nosso coração. Nós não podemos cultivar aquilo que nos destrói. Nós não podemos ser passivos com aquilo que vai nos trazer a morte eterna. Nós precisamos, pelo poder de Deus, eliminar, destruir, clamar por forças vindas do céu para que nós possamos nos tornar livres de tudo aquilo que nos traz um prejuízo para a nossa vida. A batalha cada vez mais se tornava mais agressiva e nesse momento se tornou mais intensa, porque nesse momento não envolvia apenas o nome de Israel, mas nesse momento envolvia o nome de Deus. Os assírios falaram que o Deus Israel era um Deus que lutava nos montes, mas eles estavam agora levando a batalha para uma planície e eles acreditavam que o Deus Israel, num terreno plano, não teria condições de vencer o Deus da Síria. Eles estavam desafiando o verdadeiro Deus, eles estavam desafiando o verdadeiro comandante. Eles não conheciam o Deus Israel e nesse momento o Deus Israel se manifesta para revelar aos assírios quem era de fato o Deus Israel. Foi nessa batalha que Deus se manifestou através de um terremoto e o povo de Deus, os soldados do Senhor, feriram 100.000 soldados assírios. E embora Acabe não representasse bem o nome do Senhor, mas Israel levava o nome do Senhor. Deus era o Deus Israel. Jamais Deus poderia permitir que o seu nome e o seu povo pudesse ser destruído em função da infidelidade de uma nação. Acabe, na verdade, estava mais comprometido com Jezabel e a sua religião do que com o próprio Deus. Se Acabe tivesse aproveitado esse momento que Deus tinha lhe concedido a vitória, se colocado nas mãos do Senhor, confessado os seus pecados, levado a nação de Israel a viver uma nova vida, uma reforma espiritual, a bênção de Deus, a mão do Eterno estaria sobre ele para que ele pudesse alcançar muitas maiores vitórias. Mas Acabe se demonstrava cada vez mais fraco. Em vez de eliminar o seu adversário Ben-Hadad, que Deus tinha lhe pedido para que isso pudesse acontecer, Acabe faz uma aliança com o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Deus tinha sido muito enfático através da boca de muitos profetas que o seu povo jamais deveria se aliar com o povo cananeu. Mais uma vez, Acabe desce um degrau da fidelidade e alia-se a um rei cananeu. Como nós podemos ler no versículo 42, Deus entregou Ben-Hadad nas mãos de Acabe para que ele pudesse eliminar por completo o seu adversário. Mas em vez de eliminar, Acabe forma aliança. Ele não sabia que lhe esperava no futuro. Foi exatamente lutando com os assírios que eles lhe tiraram a vida. A vida de Acabe termina de uma forma trágica. Acabe se recusou em reconhecer a Deus como sendo soberano. Acabe não deu prova de um verdadeiro arrependimento. Acabe não se demonstrou confessar os seus pecados e mudar de vida. Acabe, na verdade, se voltou contra o profeta de Deus, passou a apontar as falhas nos caminhos de Deus em vez de apontar as suas próprias falhas. Acabe, na verdade, estava querendo se justificar, em vez de reconhecer os seus erros e pedir perdão pelas falhas que tinha cometido na vida. Acabe termina sua trajetória da pior maneira possível. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 20 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: Deus jamais vai perder uma oportunidade para salvar a tua vida, para salvar a nossa vida. Todas as investidas do Senhor é com o intuito de nos salvar. Muitas vezes Ele pode permitir que os seus juízos caiam sobre cada um de nós para que nós possamos despertar, reconhecer, entender e nos arrependermos e nos colocarmos nas suas mãos por completo. Uma entrega não pode ser em 50%, uma entrega a Deus não pode ser em 99%. A entrega a Deus tem que ser de um corpo por inteiro, 100%. Deus jamais irá aceitar uma entrega dividida. Nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou servimos aos outros deuses. Por isso que Deus sempre está ao nosso encalço para que nós possamos nos render a Ele por completo. Por mais que Deus se manifestasse na vida do rei Acabe, ele não permitiu que Deus assumisse o controle da sua vida. Acabe sempre estava disposto a ele mesmo conduzir a sua trajetória, e o final da história de Acabe é a mais triste que um ser humano pode ter.
morrer longe do Senhor. Acabe rotineiramente tomava decisões que desagradavam ao Senhor. Uma delas foi casar-se com Jezabel. O próprio Deus tinha falado para o seu povo que eles não deveriam se casar com pessoas que não fossem da sua própria linhagem ou do seu próprio povo. E Acabe escolhe casar com uma mulher que não era israelita. Acabe estava mais comprometido com Jezabel do que com o seu próprio Deus. Acabe deveria ter reconhecido que Deus deveria ser soberano na sua vida, mas Jezabel teve uma influência muito maior sobre a vida do seu esposo do que o próprio Deus. Creio que a cada dia nós precisamos refletir no tipo de influência que nós temos recebido em nossa vida. As influências que nos afastam de Deus, nós precisamos repudiar. As influências que nos levam para perto de Deus, nós precisamos entender que esses são verdadeiros amigos, são pessoas que nos amam. Por isso que nessa manhã o meu pedido a Deus é que eu e você, nós possamos ser uma influência positiva, salvífica para o nosso semelhante. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos dar o sabor, nós precisamos iluminar vidas que não conseguem saber o que precisam fazer com as suas próprias vidas. Por isso que, a cada dia, a cada manhã, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, tenha certeza, Deus estará plantando no nosso coração as suas verdades para que nós possamos ter forças, palavras, atitudes, para que no momento em que nós precisamos testemunhar do amor de Deus, nós possamos levantar a bandeira do Rei Emanuel e falarmos a respeito do que Deus pede para que nós possamos testemunhar. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, pedimos perdão, nós oramos pedindo tudo isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.